Vamos lá, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira a imposição de tarifas de 25% sobre todas as importações do México e do Canadá a partir de amanhã. Desde a campanha, o candidato ainda, Donald Trump, indicava que iria sim favorecer e dar prioridade à atividade doméstica dos Estados Unidos, limitando a concorrência estrangeira. Vamos ouvir o que disse hoje Donald Trump. But very importantly, tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States, in which case they have no tariffs. On the tariffs, is there any room left for Canada and Mexico to make a deal before midnight? And should we expect those Chinese tariffs, the extra 10%, to take effect tomorrow? No room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Consider anything. And Argentina, I think he's great, by the way. I think he's a great leader. He's doing a great job. He's doing a fantastic job. Brought it back from oblivion. We'll look at things. We're looking at the UK with things. It doesn't have to be tariffs, but tariffs are easy, they're fast, they're efficient, and they bring fairness. Olha, o Trump também prometeu aplicar tarifas de importação a produtos agrícolas a partir do dia 2 de abril. E ele deu uns recados, ele deu um recado aos agricultores americanos, disse para eles se prepararem para vender os seus produtos no mercado interno, suprindo aí uma possível queda da oferta de importados a partir dessa nova tarifa. Para os grandes fazendeiros dos Estados Unidos, ele disse: preparem-se para começar a fabricar uma grande quantidade de produtos agrícolas para serem vendidos dentro dos Estados Unidos. As tarifas serão aplicadas ao produto externo em 2%, em 2 de abril, não tem ainda que tarifa será essa. E ele completou: divirtam-se. O que quer que seja isso. José Pimenta, o que ele quer dizer com divirtam-se? Será que o agricultor americano vai conseguir aparecer com mais batata, mais milho, mais soja de uma semana para outra? Não necessariamente, Thaís. A gente sabe que toda essa dinâmica produtiva de comercialização de bens manufaturados, sobretudo no caso de máquinas agrícolas, que são máquinas de alta precisão de um país, notadamente como os Estados Unidos, que é um grande produtor agrícola, com grandes cadeias do agronegócio, você, ao promover esse aumento tarifário, a ser definido, obviamente, o tamanho desse aumento tarifário, isso vai causar disrupções na cadeia de abastecimento dos Estados Unidos nesse tipo de produto também. A partir daí, o mercado, e os produtores vão ter que se readequar a isso. E, obviamente, quando se coloca uma tarifa, o efeito imediato é a internalização desses preços. Então, é saber se esses produtos vão chegar mais caros para os produtores, como eles vão chegar. São máquinas de alta precisão, como eu disse, fundamentais para que os Estados Unidos ainda permaneçam como um grande exportador, produtor e exportador agrícola mundo afora. Garma, a gente já tratou disso aqui no WW, Eu falei agora há pouco que o mercado, inclusive, achava que Donald Trump estava só latindo, que não ia morder. Começou a morder? Começou a morder. E de fato, o que a gente viu no anúncio de hoje, que esse 25% de tarifa sobre o México e o Canadá, é uma medida muito forte. Eu diria que nós, na Eurásia, nós éramos uma das casas que estavam alertando nossos clientes que deveria levar mais a sério as ameaças tarifárias, porque a gente acreditava que nesse governo Trump ia ser diferente do primeiro mandato, que ia ter e vai ter uma onda tarifária maior, com repercussões ruins para a inflação e a atividade. Mas mesmo nós não estávamos apostando na implementação de 25% de tarifa sobre México e Canadá amanhã. É claro que tudo pode ser negociado e vamos agora ver o quanto tempo que essa tarifa pode ficar de pé. Mas as repercussões de uma tarifa desse tamanho para o Canadá, para o México e para o próprio Estados Unidos são muito grandes, porque essas cadeias produtivas são interligadas e produtos atravessam a fronteira umas 4 vezes para a produção de um carro. Então, não é só 20%, 25%, mas o impacto para o consumidor americano também pode ser maior. E como você bem colocou, a tarifa sobre importação de produtos agrícolas também
deve se traduzir em aumento de custo de alimentos. Não dá para substituir essa importação cedo. Então, é uma maneira de você dar uma rentabilidade maior para o produtor americano, mas o consumidor é que vai pagar um preço maior também. Não, e a gente nem sabe direito o que vai acontecer. Agora, José, como é que você está sentindo aí a reação do mundo empresarial, na verdade? Vocês que falam com o mundo todo, há uma preocupação do setor privado, óbvio, do quanto isso vai machucá-los, né? É inevitável. Qual é o tempo de resistência da convivência com uma tarifa desse tamanho? Apreensão, sentimento de apreensão, Thaís, porque acho que como o próprio Christian falou, 25%, né, no primeiro mandato você colocou ali algumas tarifas de 10%, 15%, mas 25% para países com cadeias extremamente interligadas como México e Canadá, é realmente muito elevado, é um patamar muito elevado. Estamos falando aí de correntes de comércio, tanto com o México como com o Canadá, norte-americanas, obviamente, na casa dos 800 bilhões de dólares, né? Nos mais diversos bens, nos mais diversos NCMs, como a gente chama aqui, sistema harmonizado, como a gente chama lá, né? Então, é uma cadeia longa, são cadeias longas, cadeias que já estão estabelecidas, países que já fazem algum tipo de suprimento para os Estados Unidos há várias décadas, historicamente, e obviamente que vai ter uma ruptura muito grande em algumas cadeias de abastecimento que tendem a ser internalizadas para o consumidor. Então, se está se mirando de alguma forma na queda da inflação, na manutenção de uma inflação baixa nos Estados Unidos, esse tipo de medida não ajuda. Obviamente, esse tipo de medida é potencial inflação na veia para o consumidor norte-americano. Diga, Carmen. Não, também eu colocaria uma ressalva, né? A gente pega das medidas anunciadas, não só 25% sobre México e Canadá, mais 10% sobre a China. Que vai virar 20%. Que vai virar 20%. Hoje que vai virar 20%. Mas eu acho que, pelo menos nossa visão, esse 25% sobre México e Canadá deve ser retirado em algum momento nesse ano, né? O que deve acontecer, nós vamos ter uma revisão dos termos do acordo do livre comércio entre o México, Canadá e Estados Unidos. O custo econômico de manter uma tarifa como essa é muito grande. Mas é meses? Você fala que a economia suporta meses. Provavelmente meses, mas pelo menos o resultado final deve ser algum tipo de acordo. Quando a gente olha essa imposição de mais 10% sobre a China, estamos mais céticos sobre a capacidade de chegar a um acordo entre os Estados Unidos e a China. Então qual as tarifas vão ter impacto mais duradouro, provavelmente fique mais de olho no lado da China, que agora colocou 20% sobre todos os produtos chineses, né, desde o início desse mandato. Garma, vou continuar com você, Zé Pimenta, só um segundo, porque o que a gente viu nesse início era Trump sendo muito mais duro com México e Canadá, que são seus aliados nessa corrente de comércio gigantesca de 800 bilhões de dólares, do que com a China. Agora que ele começa, mas ainda assim é 25 para México e Canadá e vai para 20 com a China. Qual é a jogada política aí? Porque eu acho que na relação, particularmente com o México, mas também com o Canadá, você tem temas de segurança nacional de imigração, não é? O Trump ganhou a campanha dele com o tema imigratório. Fentanyl é um tema eleitoral também bem saliente. Então, você tem múltiplos objetivos em colocar tarifas sobre México e Canadá, não só do lado de comércio, mas também o lado imigratório e o lado de segurança. E é importante a gente entender isso, que a Casa Branca enxerga esse tema imigratório como um tema de segurança nacional. Então, talvez você mira essa relação primeiro, você também antecipa uma renegociação dos termos do Acordo de Livre Comércio e com a China você vai um pouco mais cautelosamente porque, assim, o poder de retaliação da China pode ser maior do que do México e Canadá. E é claro que o México e o Canadá também estão preparando já as suas retaliações que vão mirar os estados republicanos. Então, vai doer a retaliação do México e do Canadá. Mas eu acho que, pelo menos, as três economias estão muito interligadas e estão casadas. Dificilmente vão ter divórcio. Mas a relação com a China é mais difícil a chegar a um acordo. Então, acho que os aliados primeiro, mas o problema maior e as repercussões para a economia global, olhando os próximos anos, vai estar mais focado com a China do que com o México e o Canadá, na minha visão.
José, para falar em global, vamos trazer um pouco aqui para o nosso global, olhar para baixo aqui para a América do Sul. O Trump hoje, essa fala dele, inclusive ele diz, eu gosto muito dele, ele está fazendo um bom serviço e tal. Ele estava se referindo a Javier Milei, que fez um discurso para o Congresso argentino, dizendo que quer sair do Mercosul. E ele fala já, desde a sua campanha, que quer fazer um acordo de livre comércio com Donald Trump. Donald Trump hoje teria meio que sinalizado que faria isso, né? Uma coisa completamente sem lógica. Como é que você enxerga essa repercussão aqui para a América Latina, para a América do Sul, para o Mercosul em especial? O Brasil está dentro dos alvos ali com tarifas para aço, alumínio e tem ainda muita dúvida pela frente. Isso, quando a gente olha para o Mercosul hoje, o Mercosul ele conseguiu construir, tem vários detalhes e efeitos e problemas específicos em termos de integração efetiva, tarifário especificamente, mas de maneira geral conseguiu se construir cadeias regionais de valor muito importantes para o setor industrial de ambos os países. Então isso é importante ter presente, que tanto o Brasil quanto a Argentina, de certa forma também em menor medida Uruguai e Paraguai, conseguiram alavancar e crescer o comércio intrarregional, de maneira pujante ao longo dos anos. Isso arrefeceu um pouco, mas ainda segue. Há algumas questões a serem resolvidas, sim. Porém, é uma realidade, o comércio intra-Mercosul cresce paulatinamente ao longo dos anos. De qualquer forma, para se fazer um acordo de livre comércio entre um membro que envolva bens, especificamente, entre um membro do Mercosul e outro país que não seja do bloco, obviamente, você vai ter que precisar quebrar algumas cláusulas já específicas jurídicas do Mercosul. Hoje, isso é impossível, de acordo com a normativa hoje do Mercosul. Mas, obviamente, que vira e mexe você tem essas retóricas. Você teve no passado já o Uruguai flertando em fazer um acordo de livre comércio com a China, por exemplo. Você teve já, agora no caso do Milei, por conta de muito mais de um alinhamento ideológico, eu diria, também olhando para o Trump e dizendo, olha, há possibilidade de fazer um acordo, gostaríamos de fazer um acordo. De qualquer forma, isso é para se olhar no longo prazo. O que você tem hoje, em termos de Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos e Mercosul, são cadeias já estabelecidas, trocas já estabelecidas, e todos os países do Mercosul já têm nos Estados Unidos um porto de destino importante para suas mercadorias. Vamos trocar de continente agora e olhar para a Europa, que certamente vai chegar a vez dela de ter as tarifas de Trump. Qual é o roteiro que vocês estão esperando? Bom, já temos, olhando aço, alumínio, que é global, também temos o lado agro, setor agropecuário que também deve entrar. Também estamos escutando que o setor de microprocessadores e setor farmacêutico também pode entrar. A gente tem que lembrar que a ordem executiva da Casa Branca estipulou para chegar a recomendações que podem ser colocadas de novas tarifas a partir de 1 de abril. Então, nós temos essa data de amanhã, 25%, México e Canadá, 10% sobre a China, mas o mês crítico também que virá vai ser a partir de 1 de abril, que as recomendações das investigações feitas pelo USTR, Departamento de Comércio, devem vir à tona. E achamos que é nesse momento que talvez a Europa pode sentir novas tarifas que vêm. E você tem as investigações da seção 301 e também tem as investigações sobre o princípio de reciprocidade, que países que colocam tarifas maiores de importações dos Estados Unidos do que os Estados Unidos cobram sobre os outros países. Então, nesse quesito, talvez achamos que deve ter tarifas mais setoriais do que abrangentes, mas olhando as ferramentas com qual o Trump colocou, pode ser abrangente também na Europa, mas não é nossa aposta hoje na Eurásia. Mais ou menos um cenário parecido com o Brasil, ser setorial e não necessariamente atingir o Brasil como um todo. E estamos esperando também o que vão ser essas tarifas de reciprocidade, enfim.